Eu queria muito que não fosse verdade, mas é. Eu recebi uma mensagem agora via WhatsApp a respeito de zumbis que começaram a invadir Belo Horizonte, Neves, Contagem, toda a região metropolitana. Eu acabei de receber a mensagem aqui do pessoal da Estaca Belo Horizonte Leste, me mandaram, e eu quero compartilhar com vocês a gravação que eles fizeram de um zumbi. Parece brincadeira, mas não é, gente. Já está assim, as maiores agências do mundo, como a NASA, já estão tentando fazer de tudo para parar esses zumbis. Só que nada está funcionando. Se você abrir as suas redes sociais aí, você só vai ver teoria da conspiração, meme, pânico. Olha, a coisa tá ficando feia. Dá uma olhada aí para você ver. Você vai ver no Instagram, no TikTok, todo mundo comentando. Ninguém sabe de uma solução. A única coisa que eu abri agora o meu e-mail, e aqui está falando que uma equipe científica liderada por um homem chamado Marion, que ele é muito conhecido pela sua sabedoria, por ser um homem da ciência. Ele trabalha muito em silêncio, muito discreto, e ele então está encontrando a solução. Só que o que mais surpreende é que a resposta não é em fórmulas científicas como a gente tem costume, nem na tecnologia moderna. Não é por aí. Marion sabe que se nós voltarmos para os antigos hábitos dos nossos ancestrais de 3.000 anos atrás, é somente acionando o mesmo que eles acionaram, é que nós vamos poder vencer essa batalha contra os zumbis. Então tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês agora. Nesse tempo de crise, nisso que surgiu aqui no nosso estado, onde que a gente busca solução? São nos feeds, nas mídias sociais? Ou a gente vai atrás de outra coisa? Eu estou apavorado, eu não sei você. Mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos mergulhar num cenário intrigante. A didática vai ser diferente e eu vou tentar envolvê-los em uma história. A história de zumbis, que não se para de forma alguma. E a ciência liderada por Marion, que está buscando uma solução. Será que vai encontrar? Será que vai dar tempo? Queria que você depois fosse aqui nos comentários, falasse a respeito da nossa história, falasse o que você achou dessa forma de abordagem, lançasse a sua frequência. Lembrando que se você não está matriculado em seu instituto, seja em qualquer lugar do mundo, você pode se matricular aqui conosco. Vai ser uma honra tê-lo como meu aluno. Meu nome é Reginaldo e vamos embarcar agora então nessa história maravilhosa. Enquanto a NASA e os maiores cientistas do mundo tentam destruir os zumbis com armas e experimentos, a equipe de Marion segue um caminho diferente. Eles observam os zumbis atentamente e perceberam algo que ninguém ainda notou. Os monstros não podem ser parados de forma alguma. Existe neles um poder que os faz se multiplicar e se tornarem mais fortes. O que a gente sabe é que todos estão em perigo. Marion, com sua calma e sabedoria, sabe que a chave para deter esses inimigos está na compreensão das leis imutáveis que organizam o universo. A única maneira de parar os zumbis é ativar essa força. O que nós sabemos é que muitos têm um mecanismo para acessar o portal dimensional, mas nem todos sabem como fazê-lo. Marion sabe. Queria dar uma parada agora para fazer uma pergunta, algumas perguntas na verdade. Quantas vezes você já buscou soluções rápidas e temporárias nas redes sociais, seja lá onde for, apenas para perceber que depois o problema era mais profundo do que você imaginava? O que você faria se a resposta estivesse bem na sua frente? O que você faria ao saber que o tempo que a gente perde em nossas mídias sociais em coisas fúteis
nós poderíamos estar usando em fazer outras coisas muito mais pertinentes, que nos salvaria de muitas outras coisas. Quantas vezes você entendeu que as soluções sempre estiveram muito próximas? E que algumas vezes essas soluções são simples e a gente está perdido no mundo. Voltando então, com o caos tomando conta de Minas Gerais, Marion revela a solução. A chave não está em novas tecnologias, armas ou teorias científicas. Ela está em algo muito mais antigo. A compreensão das leis que organizam o universo. A única maneira de parar os zumbis é ativar essa força que os nossos ancestrais conheciam. A resposta para acessar esse poder está esquecida por muitos, mas Marion sabe como utilizá-la. Enquanto todos estão distraídos, buscando soluções, ele e sua equipe se concentram nas respostas. Enquanto multiplica e se torna cada vez incontrolável esses zumbis, eles percebem que encontraram uma fórmula. Algo muito profundo, algo muito antigo, mas ao mesmo tempo muito simples. Assim como eles estavam à beira de descobrir o segredo para parar a ameaça, houve outra época em que o povo estava cego diante de um perigo iminente. Não eram os zumbis, mas a corrupção, o orgulho, a ignorância espiritual que ameaçava destruir uma cidade. Estavam passando mais ou menos pelo mesmo problema. Era Zarahemla. Só que nessa época, o profeta era um profeta lamanita chamado Samuel. Samuel subiu nas muralhas da cidade para avisar o povo sobre a destruição. Mas a destruição viria caso eles não se arrependessem. Assim como Marion tenta agora despertar Minas Gerais, Samuel estava ali para alertar os habitantes de Zarahemla sobre as consequências de suas escolhas. O que nós podemos entender é que em ambos os lugares, Zarahemla e agora Minas Gerais, o caminho pode ser sem retorno. É por isso que eu gostaria de levá-los no livro de Elamã, no capítulo 13, e queria que vocês lessem mesmo o capítulo 13 inteiro. Porque lá o profeta diz o que aconteceria com aquele povo depois que eles tivessem negado completamente o evangelho. Samuel fala que eles chorariam dizendo: eis que estamos circundados pelos demônios. Sim, estamos rodeados pelos anjos daquele que procurou destruir nossa alma. Elamã 13:37 tem alguma semelhança com Minas Gerais nesse exato momento? Elamã 16, no versículo 2, diz o seguinte na íntegra: não conseguiam atingir Samuel, jogavam pedras nele, mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiam atingi-lo. Jogavam todos os tipos de pedra no profeta, mas não o acertavam. O que a gente fica pensando num momento desse, né? Como alguém pode apedrejar um profeta? Como alguém, diante de sinais, de maravilhas, de coisas interessantes, pode deixar de ouvir a palavra do Senhor através da boca dos profetas? Eu queria dizer que é fácil. Dizer que as suas palavras não se aplicam à nossa vida é jogar pedra em profeta. Dizer que as profecias são coisas mais lá para os Estados Unidos ou sei lá para onde é apedrejar o profeta. Às vezes não abrir ali a Rona ou não assistir os vídeos que estão disponíveis, não será apedrejar o profeta? Não será que um clique, ao invés de eu assistir a conferência geral, um clique para outra mídia, para outro lugar, não é uma pedrada nele?
Da mesma forma que Marion liderou sua equipe para buscar soluções além das aparências, o presidente Russell Marion Nelson, assim como os profetas do passado, ele agora subiu no púlpito em abril de 2024 com a sua equipe, muito maior do que a NASA, a primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e as autoridades gerais. Ele nos comunicou a solução para os nossos problemas, não só de Minas Gerais, para o mundo inteiro. Não para zumbis, nesse sentido que eu estou contando a história, mas para as forças do mal, as potestades, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, mas que tem um alto poder de destruição, que arrasa tudo por onde eles passam. O que o presidente Nelson trouxe? O presidente Nelson falou sobre as chaves do sacerdócio, sobre o poder do templo, e que isso pode nos proteger. Foi uma mensagem simples, de um homem muito simples, de um homem humilde de 100 anos de idade, que nos alerta sobre como lidar com os problemas. O presidente Nelson, assim como Marion, assim como Samuel, assim como os profetas lá do Velho Testamento, eles estão nos alertando sobre as dificuldades espirituais e eles estão nos mostrando soluções. Quero te fazer uma pergunta bem íntima. Você leu todos os discursos da conferência ou ouviu? Você já estudou o que as autoridades gerais disseram? Às vezes a gente assusta com as histórias onde um profeta foi apedrejado por falar a verdade. Qual diferença existe em não ouvir o profeta e os seus servos quando eles estão falando a verdade? O presidente Nelson ensinou que as chaves do sacerdócio determinam como as chaves do sacerdócio determinam como o sacerdócio de Deus pode ser usado a fim de realizar os propósitos do Senhor e abençoar todas as pessoas que aceitam o evangelho restaurado. Ele falou assim no discurso dele, o último discurso da conferência, agora de abril de 2024. Novamente, Marion, Samuel, presidente Russell, Marion, Nelson, os profetas do passado, eles perceberam que as respostas para os maiores desafios da humanidade estão muito além do visível. Eles sabiam das soluções e sabiam que essas coisas estão nas leis imutáveis, nas leis dos nossos ancestrais que nós conseguimos enxergá-los desde Adão, Abraão, Moisés, Noé, e assim vai. A resposta está na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, nas suas palavras que se encontram em Mateus, Marcos, Lucas, João, terceiro Néfi do capítulo 11 até o 27, 28. É a simplicidade do Evangelho, é a pureza do Evangelho, é o agir de Cristo no mundo. Jesus Cristo, em seu Evangelho, ele nos convida a construir as nossas vidas sobre o fundamento da rocha que é Cristo. É lá que nós vamos encontrar a verdadeira proteção contra os desafios, sejam eles espirituais, ou no caso da história que eu estava contando para vocês, zumbi. Mas o zumbi num sentido espiritual. O presidente Nelson deixou bem claro que o templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Ele disse: o templo é o único lugar na terra onde podemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. Repito, o templo é o único lugar na terra onde podemos receber todas as bênçãos prometidas a Abraão. E a Abraão foi prometido eternidade. Queria que nós pudéssemos voltar e lembrar: Jesus Cristo frequentava o templo. As medidas mais drásticas,
a forma mais severa, a maneira mais dura que Cristo agiu foi defendendo a santidade do templo. Aqui nas Américas, onde Cristo aparece? No templo. E o que nós podemos entender e pensar? Se Cristo estivesse presente nessa conferência agora, de abril de 2024, o que Jesus Cristo ensinaria? O que ele falaria para nós? Quando ele chegasse e olhasse o povo, o que ele falaria? Em Doutrina e Convênios, na seção 1, diz que pela minha boca ou pela boca dos meus servos é a mesma coisa. Se Jesus Cristo estivesse na última conferência, ele teria falado sobre o templo, sobre o sacerdócio e as chaves do sacerdócio. Se ele estivesse na conferência, ele usaria as mesmas palavras que o presidente Nelson usou. As chaves do sacerdócio distinguem a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias de qualquer outra organização na Terra. O presidente Nelson disse: muitas outras organizações podem e realmente tornam a vida melhor na mortalidade. Ele fala, as religiões tornam as pessoas melhores, sim. A vida se torna melhor aqui por causa das religiões. Só que ele diz o diferencial. Mas nenhuma outra organização pode e vai influenciar a sua vida após a morte. Olha o poder disso. Olha o poder de entender que a solução para problemas seríssimos está no templo e no poder do sacerdócio. Só que agora eu gostaria de saber se vocês podem lembrar, sem consultar. O presidente Nelson fez 3 convites para que nós ponderássemos, para que nós estudássemos. O presidente Nelson fez o convite de estudarmos sobre 3 coisas. Você sabe o que é? Eu vou dar um tempinho, vou ficar aqui em silêncio mesmo. Quais foram os 3 convites que o presidente Nelson fez para que o seu povo estudasse, ponderasse, gastasse um tempo para estudar? Você sabe? Você sabe me dizer? Você sabe? Você sabe? Vou dar um tempinho para que você pense. Um profeta de Deus subiu na torre, assim como Samuel. E ele falou que 3 coisas deveríamos estudar. A coligação de Israel. Você já estudou sobre isso? Ele falou, deveríamos ponderar sobre o Evangelho de Abraão. Você já escutou alguma vez esse termo? O Evangelho de Abraão? E depois ele fala que nós deveríamos estudar sobre o poder selador. Te desafia a voltar lá no discurso do presidente Nelson e localizar essas 3 coisas e que nós começássemos a pesquisar e estudar. O profeta subiu na torre. Não pesquisar é julgar pedra. Não pesquisar é blasfemar contra o que ele fez. Não pesquisar é a mesma atitude dos nefitas. Não pesquisar é não dar valor àquele que o Senhor chamou. Coligação de Israel, o Evangelho de Abraão, o poder selador. E continuando então no seu discurso, o presidente Nelson disse: nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo do que o poder de Deus e as bênçãos do templo. Então eu queria te perguntar, onde está o poder de Deus? Porque ele fala aqui, nada. O que é nada? É nada. É nada. Nada é nada. Nada vai te proteger mais contra os zumbis daqui, da mortalidade, do que o poder de Deus, que se manifesta através do sacerdócio e as bênçãos do templo. Mas onde está esse poder? Doutrina e Convênios nos ensina que nas ordenanças
manifesta o poder da divindade. Esse é um dos segredos do presidente Nelson, esse é um dos segredos de Jesus Cristo. Participar da próxima ordenança é a coisa mais importante na nossa vida. Domingo agora, tomar o sacramento é uma das chaves mais poderosas para nós vencermos os zumbis espirituais. Qual foi a última vez que você pediu uma bênção do sacerdócio? O presidente Nelson disse: nada mais vai te proteger nesse mundo, nada vai protegê-los mais do que o poder de Deus. Qual foi a última vez que você sentiu na sua cabeça mãos impostas e em nome do Senhor falar alguma coisa para a sua vida? Você já pensou nisso? Qual foi a última vez que você leu a sua bênção patriarcal? Porque nela contém algo para a sua vida. Alguém que possuía o poder do sacerdócio te revelou segredos ocultos para você lidar com os monstros atuais. A respeito do templo, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem uma recomendação válida? Mesmo que seja para o batistério, você tem uma recomendação válida? Qual foi a última vez que você foi ao templo? Qual a data que você vai de novo? Para aqui, para o áudio, anota. Mostra para você mesmo e para Deus: eu irei em X data. É por esse motivo que nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Olha só o que o presidente Nelson disse. É por esse motivo que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, sob a direção do Senhor, para tornarmos as bênçãos do templo mais acessível. O que o presidente Nelson está falando? É por isso que estamos construindo templo para todo lado, para todo canto. É por isso que eu anuncio 20 templos na conferência. É por isso que chega um monte, para que vocês entendam que as bênçãos da eternidade, as bênçãos de Abraão, a diferença que existe após essa vida, que é muito mais do que toda e qualquer religião pode oferecer, elas estão acessíveis a qualquer um que entra no templo e vive os seus convênios. No final da história, é você que escolhe ouvir os avisos ou ignorar. Muitos dos nefitas não ouviram Samuel, se perderam. Na história fictícia de hoje, nem todos ouviriam Marion. Teria grandes problemas com zumbis. Na última conferência geral, o presidente Nelson falou sobre as chaves do sacerdócio, a autoridade do sacerdócio e as bênçãos do templo. E fez ainda 3 convites para estudarmos. O estudo disso pode nos proteger. Pode ser uma chave para que tenhamos uma proteção extra ou um entendimento muito acima do comum para entendermos como lidar com os zumbis da mortalidade. Eu acredito nos profetas. Se a gente obedecer os profetas, se a gente seguir os conselhos dos profetas, nós iremos prosperar na terra. É o que diz em Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O presidente Nelson ensinou que as chaves do sacerdócio e o templo são as respostas para os desafios espirituais que enfrentamos. Olha só. As chaves do sacerdócio e o templo são as respostas para os desafios espirituais que nós enfrentamos. Todos nós temos zumbis pessoais. E o presidente Nelson está nos dirigindo para a cura, para a proteção, para sabermos lidar com isso. A pergunta final é: você vai agir agora? Vai esperar que seja tarde demais? Ou nós vamos jogar uma pedra no profeta? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não deixe de lançar sua frequência.
tá na descrição do vídeo. Eu amo vocês. Muito obrigado por essa experiência de hoje e até mais.